Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa última parte dessa aula de hoje, a sociologia jurídica. Então, nós vamos verificar aqui agora a tipologia que o Weber faz do direito, né? Então, nós vimos que tem tipologia da ação social, tipologia da dominação, a conceito de burocracia e agora a tipologia do direito. Então, o que essa aula para a gente se faz de o que tem nessa aula de relevante seria, então, de fato, você dominar esses conceitos que o Weber aponta, ok? Então, os tipos de ação, os tipos de dominação, isso que nós selecionamos para agora, né? Você tem lá da página 89 até a página 100 daquele livro que a gente disponibilizou para vocês lerem com cuidado, porque nós não estamos pensando numa tarefa que vocês vão fazer logo depois de ler esses textos e assistir essa aula, mas pensando em vocês estarem aptos a responder questões que vierem aí da vida acerca do Max Weber, ok? Então vamos logo então para a tipologia do direito. A primeira definição que ele dá é o direito racional material. Então, direito racional material. Os julgamentos nesse tipo de direito são realizados por meio de normas gerais que são conhecidas, mas não internas a um sistema legal, como crenças, éticas, ideologias, máximas políticas ou que sejam também justnaturalistas. De certo modo, as pessoas conhecem os critérios gerais de julgamento, mas elas não conhecem os seus procedimentos. Então, o direito racional material, ele está presente na materialidade da vida humana, nas relações sociais, ok? Então, as pessoas, elas entendem como que é um princípio legal, ético, moral, sabe o que é certo. E o direito só quer saber isso, o que é certo. Mas isso é só no ponto de vista racional, naquilo que ela sabe o que é. Então, o que falta nessa definição? Que aquilo justamente vocês trabalham na questão dos ritos das peças jurídicas, não é? Então, aqui eu não estou preocupado com a forma de se aplicar o direito, de se conduzir às questões. Eu estou preocupado em apenas o que é certo, o que é errado, e esse certo e esse errado ele está presente na tradição, está presente nos sistemas, ok? Eu acho que é só isso mesmo, né? Mas que tem que ficar claro mesmo para vocês. Então, racional material, uma vez que a coisa acontece à medida que eu sei, racionalmente definindo o certo do errado, né? Mas eu não tenho as definições formais, ok? O outro é o irracional material. Então, veja bem, os julgamentos são realizados caso a caso, sem a ocorrência de generalizações e de abstrações. O caso é decidido na hora, conforme uma impressão qualquer, uma emoção, um juízo repentino, né? Um segundo caso parecido pode receber uma decisão completamente diferente do mesmo, entendeu? Então, aqui também falta a questão formal, aquela que você está se desdobrando para você aprender no processo jurídico aí, que você tem que aprender, e a modernidade ela utiliza esse dado da questão formal, mas essa questão aqui, ela é material, continua sendo material no sentido de que está dentro daquilo que foi construído pela sociedade e pelos membros da sociedade, mas ela é irracional, porque leva em consideração as emoções, entendeu? Então, aqui seria quase que o julgamento do pai que tem dois filhos e um filho tem uma permissão e aí o outro filho pede a mesma permissão e esse segundo filho não vai ter essa permissão, né? Então, e não necessariamente é uma questão racional de cálculo lógico, mas simplesmente uma questão de que emocional mesmo dos pais e das pessoas envolvidas ali no processo. O terceiro item, terceiro direito, é o irracional, mas agora é o formal. Entendeu? Os julgamentos são realizados conforme procedimentos que são conhecidos. Então, já tem os procedimentos que é feito lá, a coleta das informações, depende da situação que foi posta ali. Porém, não são racionais, né, diante daquilo que está ali. Os resultados são imprevisíveis, são desconectados.
o teor do assunto ou do conflito julgado aí pode ser, então, diferenciado. As decisões são baseadas em ordalhos ou oráculos que exemplifica aí o tipo de situação. Então, no meio religioso, por exemplo, né? Então, faz-se toda a trama, agora vamos, então, esperar uma revelação aqui para a gente decidir, por exemplo. Né? Então, seria uma coisa mais ou menos dessa forma. Então, fez a forma do julgamento, organizou toda a peça, coisa que nos outros dois tipos ali nós não tínhamos, né, que é o racional material e o irracional material, não tem a questão da forma. Mas aqui nós temos a questão da forma, mas não temos a questão da racionalidade da lógica, ok? E agora o direito, então, que mais se aproxima daquilo que nós temos hoje, né, seria esse racional e formal. É aquele, então, que julga o que é certo, o que é errado, a partir de normas, certo? E essas normas são aquelas que são efetivamente aplicadas e registradas e publicadas e garantidas. E é tudo feito dentro de um procedimento que é também oficializado, não é? Então, seria, olha, os julgamentos são realizados conforme procedimentos e conteúdos conhecidos e compatíveis com o conflito em questão. Há normas gerais que prevalecem, gerais prevendo aí as fases do julgamento, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como deve ser feito, né? E as normas gerais que são aplicáveis aí a casos que são parecidos, que estabeleça-se o mesmo padrão de decisão, ok? Então não vamos pensar que o hoje é totalmente o mais interessante, o melhor, porque às vezes a gente tem essa tendência. Não, agora é o mais interessante. Mas não necessariamente. Pode ser que esse agora é um erro histórico que futuramente vão nos julgar. Da mesma forma, a gente pode tentar julgar, porque em algum momento na história houve, com certeza, pessoas que julgaram em situações julgadas com base racional material, como teve na história julgamentos feitos com base irracional material ou irracional formal, que acontece, todos eles, tanto na história, eu estou falando como uma coisa do passado, mas é um contexto presente, não tenho dúvida nenhuma que no presente tem tido algum tipo de situação jurídica balizada por esse conceito, certo? Mas o que é moderno, o que está mais, então, garantido como o que está na moda é esse racional formal, com base nas leis que são postas pela sociedade, mas dentro de uma lógica, e formal dentro de uma forma, de uma peça jurídica bem montada, ok? Então, assim, pegando o conceito do Marx para trazer para esse conceito, o conceito de Marx da sociologia, do entendimento da sociedade de modo geral, para o entendimento do direito, seria, então, vamos pegar aquela ação social que poderia ser irracional, tradicional, poderia ser emocional, poderia ser racional com relação aos valores, poderia ser racional com relação aos fins. Então, o direito seria essa ação social intencional racional, ou seja, tem a ver com a finalidade que eu tenho na ação. A burocracia seria, então, aquela burocracia no qual eu tenho pessoas especializadas para fazer as questões específicas. Então, a burocracia estatal, que define como deve ser organizada a sociedade. Há os três tipos de dominação que nós temos em Weber. Então, a dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação racional legal. O direito, então, assume, na modernidade, né, assume essa dominação legal racional. E o direito, né, propriamente dito, então, seria esse racional formal. Então, a gente encerra aqui a nossa aula sobre Max Weber e o conceito de direito em Max Weber. Eu espero que vocês realizem as atividades, façam as leituras e que tenham uma boa experiência de aprendizado, né, nesse momento aí tão importante. Feliz Dia do Estudante de Direito, né, 19 de maio, então, essa semana aí dedicada a vocês e que vocês possam estudar bastante para que esse momento seja um momento proveitoso para o seu sucesso. Okay? O que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, né, nesse empenho em ajudá-los e que vocês tenham, de fato, muita felicidade nesse processo todo.
Então, tudo de bom. Até semana que vem, na qual a gente vai estudar o Karl Marx. Ok?